Está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Peço ao deputado Jorge Cauí que nos auxilie no trabalho de secretaria. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Vamos lá, expediente. Vamos fazer chamada primeiro, não? Vamos ler o expediente, depois a gente faz a chamada sobre. Tudo isso é. Lê tudo? Não. Acho da primeira, ata da sexta sessão. Da 60ª sessão. Ata da 60ª sessão extraordinária em 14 de setembro de 1995. Ata da 61ª sessão extraordinária em 14 de setembro de 1995. Ata da 62ª sessão extraordinária em 14 de setembro de 1995. Primeira sessão legislativa da segunda legislatura. Ata da 105ª sessão ordinária em 14 de setembro de 1995. Senhor Projeto. presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Peço dispensa da leitura das atas. De acordo, está dispensada. Projeto de lei do deputado Miquéias Paes dispõe sobre a cobertura de área externa frontal das casas comerciais das quadras 704 e 705 norte do setor comercial residencial norte. Mensagem 139, Gabinete do Governador. Só aqui. Encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir a Lei Orçamentária Anual, Lei número 846, de 4 de janeiro de 1995, crédito suplementar no valor de R$300 mil em favor da Câmara Legislativa. Mensagem número 138/95, Gabinete do Governador. Caminha o projeto de lei orçamentária para o exercício de 1996. Pronto, senhor presidente. Fazer a chamada. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Filipe. Eu solicitaria à presidência a chamada para verificação de quórum. De acordo. Peço ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marcos Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquéias Paes. Presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Ausente. Presente.
Deputado Odilo Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Estão presentes 12 deputados, com 12 ausências. Há quórum para discussão. Tenho a honra de transformar essa sessão ordinária em comissão geral, na forma do artigo 92, inciso 1º do Regimento Interno, solicitado através do requerimento número 317 de 95, do excelentíssimo senhor terceiro secretário desta Casa, deputado Peniel Pacheco, com o objetivo de homenagear em sessão solene a Revolução Farroupilha. Nesses termos, suspendo a sessão por 2 minutos e convido o deputado Tadeu Filipelli, Antônio José Cafu, para acompanhar as pessoas e os representantes a adentrarem nessa casa até que se possamos reiniciar os trabalhos. Está reaberta a sessão. Convido para fazer parte da mesa, para compor a mesa, o deputado, autor do requerimento, o deputado Peniel Pacheco, que ao mesmo tempo nos ajudará nos trabalhos da Secretaria. Convido o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, ministro Alves da Silva Fagundes. Ministro militar. Convido o ilustríssimo senhor presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Ademar Sansi. Representando o prefeito de Rosário do Sul,
Convido o senhor Léo da Silva Alves. Convido o ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradição Gaúcho, Sinuelo da Saudade, Tarcísio Bonato. Convido o ilustríssimo senhor patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes. Convido o ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Nativistas, Jaime Caetano Brau. Itor Ivo Baltz. Nesse momento, passo a palavra ao autor do requerimento desse evento, o deputado Desculpem, senhores. Convido todos os parlamentares e os presentes para, de pé, ouvirmos e entoarmos o hino nacional brasileiro.
Passo a palavra nesse instante ao autor do requerimento deste evento, o deputado Peniel Pacheco. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, neste ato, representando o presidente desta casa, deputado José Edmar Cordeiro. Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, doutor Aldo da Silva Fagundes, nosso querido amigo. Excelentíssimo senhor representante do prefeito municipal da cidade de Rosário do Sul, doutor Léo da Silva Alves, meu particular companheiro e amigo. Ilustríssimo senhor presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Ademar Sense. Ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo da Saudade, Tarcísio. Ilustríssimo senhor patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes. Ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Nativistas, Jaime Caetano Brau, e Tur Ivo Bartz. Senhoras e senhores deputados, prezados amigos, senhores visitantes desta casa, servidores do Poder Legislativo do Distrito Federal, imprensa, é uma alegria para nós do Poder Legislativo, neste período tão significativo da história brasileira, que retrata com muito brilhantismo a cultura e a tradição do povo gaúcho, homenagear a Semana Farroupilha. O Poder Legislativo é denominado, na sua sede, aonde recebe pessoas de todos os matizes da sociedade, a Casa do Povo. E esse Brasil nosso grande, esse Brasil com todas as suas nuances, este país com todas as suas características muito próprias, cada região tendo o seu colorido especial, precisa estar sendo lembrado nesta Casa de Leis, porque Brasília é um mosaico desse nosso país. Esta cidade possui, na sua formação, pessoas vindas de praticamente todos os rincões do nosso país. E aqui estão, de maneira brilhante, de maneira organizada, os gaúchos com as suas tradições, que eu admiro significativamente. Alguém poderia indagar, mas, Bate, o que tem um mineiro lá de Uberaba a ver com a cultura gaúcha, que propõe na Câmara Legislativa a realização de uma sessão especial em homenagem à Semana Farroupilha? Ora, não só eu tenho a ver, como todos os deputados desta casa têm a ver, como todo o Distrito Federal tem a ver, e todo o país tem a ver, e ver muito, porque a cultura gaúcha é o que nós poderíamos chamar de uma exposição da história viva deste povo, que com sua garra, com sua galhardia, estabeleceu, ao longo da história, marcas que estão indelevelmente marcadas na memória do nosso povo e do nosso país. Sinceramente, eu tive o privilégio de participar no ano passado, em pleno período eleitoral, a convite do meu querido amigo Dr. Léo, de uma programação especial realizada na cidade de Rosário do Sul, quando se comemorou a Semana Farroupilha com um desfile que me deixou profundas lembranças, marcas profundas na minha memória. Foi uma festa tão linda. Havia ali uma dramatização, quando havia um desfile daqueles gaúchos vestidos a caráter, representando todos os matizes dessa história, que é uma coisa muito linda e rica. Alguns
dos maragatos, outros dos chimangos, mas cada um vivendo a história, revivendo a história que marcou definitivamente o caráter desse povo. E naquela ocasião, eu tomei conhecimento de acepções de palavras que normalmente nós daríamos significação muito adversa daquela que é aplicada dentro da tradição gaúcha. Por exemplo, se eu dissesse aqui nesta sessão que os gaúchos gostam de pelegos, os deputados aqui que estão habituados a militar na área sindicalista, como o deputado Cafu, ficaria arrepiado. Mas o que é isso? Gaúchos gostam de pelegos? Gostam. Bom, o deputado João de Deus, inclusive, confirma que gosta de pelegos. Mas, em contrapartida, para tranquilizar o próprio deputado Cafu, eu diria que eles também estimulam o surgimento de piquetes. Mas como? Parece contraditório alguém gostar de pelegos e estimular o surgimento de piquetes? Que história é essa? Vou lhes dizer. Eu tive a alegria de receber um pelego de presente do prefeito de Rosário do Sul. Trata-se de uma pele de animal preparada de maneira especial para ser colocada sobre o animal no momento em que se vai cavalgar, tornando aquele exercício da equitação menos doloroso. E então, o pelego é uma espécie de um forro que se coloca de pelo de animal. Daí o nome pelego. E os piquetes? Os piquetes não têm nenhuma conotação política nesse particular. Os piquetes são pequenos grupos que se formam, nem sempre tão pequenos, ao redor de um CTG, de um centro de tradição gaúcha. Tem os chamados PTGs, que são piquetes de tradição gaúcha. E muitas vezes, dentro de um mesmo CTG, vários piquetes se reúnem ao redor. Então vejam que a semântica, a expressão, o sentido das palavras dependem muito da própria cultura de um povo. Porque se eu falasse em pelego para o deputado Cafu, ele imaginaria uma coisa extremamente negativa. Mas, senhoras e senhores, nós estamos hoje aqui lembrando essa data significativa. Tinha preparado alguma coisa que eu gostaria de ler, mas preferi falar com o coração, porque eu sinto que todos nós brasileiros, cada um oriundo da sua região, tem um pouco da história, da sua cultura, dos seus hábitos, da sua maneira de se expressar, como uma marca, algo distintivo que caracteriza a nossa origem. E os gaúchos não são diferentes. Fazem da sua cultura um modo de vida. Fazem da sua história o presente e procuram projetar para o futuro aquilo que os seus antepassados legaram, o espírito de luta, o ardor pela defesa dos interesses mais legítimos das comunidades como um todo. Quando vejo aqui crianças com 3, 4, 5 anos, já vestidas a caráter, a gente percebe por que essa tradição não morre. É uma coisa que vai sendo transferida de geração em geração, e cada um vai aprendendo a cultivar aqueles hábitos saudáveis da história gaúcha. Hoje nós estamos vendo aqui vários com seus chimarrão, né, com as cuias e tomando o seu chimarrão, participando desta sessão. Tudo isto é algo que caracteriza um povo com suas lutas e com a sua história. E eu não poderia, absolutamente, olvidar ou deixar de registrar nesta minha manifestação breve as palavras daquele que poderia ser considerado o maior tribuno deste país. Um gaúcho, não poderia ser diferente. Parece que o Rio Grande do Sul nos legou os maiores tribunos dessa nação, aqueles que tiveram o poder da oratória e que conseguiram, com as suas máximas, com seus trocadilhos, com as suas expressões fortes, marcar a história do nosso país de maneira bastante significativa. E nós temos Gaspar Silveira Martins, conhecido como a voz do trovão, ministro do Império. Ele dizia, e as suas palavras se tornaram para sempre
vivas na história do povo gaúcho e do nosso país. Os homens passam como sombras pela superfície da terra. Porém, o ideal, a liberdade, a moral, os bons e sagrados princípios, estes não. Estes são imortais. Encerraria este meu breve pronunciamento, trazendo à memória e à reflexão dos nobres pares desta casa, estas palavras sábias. Os homens certamente haverão de passar, mas aquilo de bom que semearam, que plantaram, aquilo que deixaram como um legado às gerações futuras, deverá permanecer para sempre na memória do povo, especialmente se esse povo tem tradição. Parabéns aos gaúchos aqui presentes. Convido para fazer uso da palavra o líder partidário, o deputado Antônio José Cafu, líder do PT. Excelentíssimo senhor vice-presidente, neste ato representando o presidente desta casa, deputado José Edmar Cordeiro, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa e autor do requerimento número 317/95, que viabilizou a realização deste evento, deputado Peniel Pacheco. Ilustríssimo senhor representando o prefeito municipal de Rosário do Sul, doutor Léo da Silva Alves. Ilustríssimo senhor presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Ademar Sense. Ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo, da Saudade, Tarcísio Bonato. Ilustríssimo senhor patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes. Ilustríssimo patrão do Centro de Tradições Nativistas, Jaime Caetano Brau. E Tur Ivo Bartz. Senhores deputados, senhoras, senhores presentes, descendentes daqueles que, no momento da sua trajetória de vida, construíram o que é o motivo desta solenidade. Eu fico imaginando agora que nós mudamos, nós estamos na passagem, na transição de um tempo relativamente hostil, porque é um tempo árido, e hoje não temos nenhuma dúvida, a pele agradece, o corpo agradece, as vias respiratórias agradecem, a fauna, a flora, e os homens que lidam com o chão, com a terra, estão de esperança renovada, agradecem. Fico imaginando nesse momento o sudoeste goiano, o estado de Rondônia, o norte de Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, foram gaúchos que ali o colonizaram na década de 40, o oeste baiano. Fico imaginando hoje a região da Estrada de Ferro, o entorno do Distrito Federal, vocês aqui. A partir dos anos 70, o então presidente Emílio Garrastazu Azul Médici propunha a ocupação de terras sem homens com homens sem terras. Construía-se a ideia de um projeto de colonização em plena floresta amazônica ao rasgar uma estrada, a estrada conhecida como Transamazônica. E entre os primeiros
moradores, ocupantes, foram famílias gaúchas. São vários sobrenomes ali. O projeto fracassou, mas dos anos 70 para cá, os gaúchos migraram de maneira intensa, significativa, e trazem nesse processo de migração seu passado, sua história. E nesse momento que nós estamos aqui, eu acho que reverenciando a memória, porque esse é um país que tem escondido, sonegado, esquecido histórias de lutas. E acho que o símbolo desse acontecimento aqui, ele está imbuído de um significado que nós jamais, como sociedade, que queremos um mundo diferente daquele que nós convivemos com ele hoje, um mundo profundamente desigual, um mundo de muita violência, um mundo de muita insensibilidade, um mundo de muita indiferença. Nós precisamos de construir um tempo novo e não vamos poder esquecer as páginas de lutas populares do passado. Eu me sinto emocionado porque os maltrapilhos daquele tempo, daí a expressão farrapos, e aproveitando o que o deputado Peniel Pacheco disse, pelego, que tem um significado na cultura gaúcha, o símbolo desse couro de carneiro curtido de modo especial e colocado na sela entre o couro do animal e o que é colocado em cima, é culturalmente apropriado pela luta do movimento sindical como aquele indivíduo que, num determinado momento, cumpre a função de amortecer, de arrefecer esse conflito. Daí, para o movimento sindical, o peleguismo, aquele que, na realidade, perde a origem de classe, perde o significado de que lado você está e fica à mercê de interesses nunca daqueles que o delegaram. Completam-se, neste ano de 1995, 150 anos do término daquele que foi o movimento armado de maior duração entre os ocorridos na regência e no segundo reinado em nosso país, quando os gaúchos colocaram em xeque a política espoliadora do governo central. Refiro-me aqui à Revolução Farroupilha, rebelião iniciada em 1835 na então província do Rio Grande e encerrada em 28 de fevereiro de 1845, data em que se firmou o Acordo de Paz de Poncho Verde. Vários foram os fatores que motivaram a Guerra dos Farrapos, dos maltrapilhos, assim denominada em razão dos precários trajes dos rebeldes. Como principal causa econômica estava a iniquidade de um sistema fiscal cujos excessivos impostos oneravam os produtos gaúchos vendidos em outras províncias. Os fazendeiros do centro do país, interessados em baratear o preço do charque, que era alimento de seus escravos, pressionavam para que fosse permitida a entrada do charque platino no mercado brasileiro, pondo em risco a economia de um Estado que se pautava na produção agropecuária. Agravava a situação o fato de ser o produto da arrecadação fiscal encaminhado ao governo central, não retornando à província, que continuava com suas necessidades desatendidas. Tal situação gerou o movimento revolucionário que buscava uma maior autonomia política para a província. Ao mesmo tempo, os latifundiários e charqueadores exigiam o direito de escolher o presidente da província numa manifestação em prol da democracia e do Estado de Direito, até então sem precedentes na história do país. Aos ideais federalistas acabaram sendo acrescidos os republicanos e democráticos, que conferiram mais força ao movimento. Lutaram os farroupilhas, norteados pelos elevados ideais de busca de uma grande e justa pátria brasileira. Moveu-os o sonho de unir, sob uma só bandeira republicana, um país dividido por crises e convulsões, ameaçado por invasões estrangeiras e explorado por meio de acordos espúrios firmados com impérios da Europa. Uma situação, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, muito semelhante à de hoje, quando vemos nosso país preso a acordos indecentes assinados com organismos internacionais. O sentimento de brasilidade do povo gaúcho
seu espírito a um só tempo independente e solidário, digno e corajoso, demonstrado nos momentos culminantes de sua história, atestam a legitimidade do movimento Farroupilha. A importância da Revolução se confirma magistralmente pelas circunstâncias que determinaram o seu término. Reunidos, os generais rebelados no Poncho Verde receberam quase simultaneamente a proposta de anistia pelo governo central e uma mensagem do ditador argentino, Juan Manuel Rosas, oferecendo-lhes auxílio na luta contra o Império Brasileiro. A resposta do general Davi Canabarro ficou nas páginas da história do Brasil, mais do que na Revolução Farroupilha. Assim respondeu ele ao caudilho, aspas, Senhor, o primeiro soldado de vossas tropas que atravessar as fronteiras fornecerá o sangue com que será assinada a paz de Piratini com os imperiais. Acima do nosso amor à República, colocamos o nosso brio de brasileiros, a integridade da pátria. Vossos homens, se ousassem invadir nosso território, encontrariam ombro a ombro os republicanos de Piratini e os monarquistas do senhor Dom Pedro. Incutir no Brasil o amor à nacionalidade foi, certamente, a maior vitória da Revolução Farroupilha. Inúmeros são os documentos autênticos daquela época que provam ter tido a Revolução um sentido profundamente nacional. A Guerra dos Farrapos foi um grande surto ideológico, como foram a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana, a Revolução Baiana, movimentos libertários que buscaram justiça e igualdade para a nação. E que nós, como pessoas vivas e contemporâneas, jamais podemos perder o sentido, o significado e a importância destes acontecimentos. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado César Lacerda. Excelentíssimo senhor presidente, em exercício da Câmara Legislativa, companheiro Zé Dimar, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, nosso irmão Aldo da Silva Fagundes. Excelentíssimo senhor terceiro secretário dessa casa e autor do requerimento, deputado Peniel Pacheco, excelentíssimo senhor representante do prefeito municipal de Rosário do Sul, doutor Léo da Silva Alves, excelentíssimo senhor presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Aldemar Sense, excelentíssimo senhor patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Saudade, Tarcísio Bonato, excelentíssimo senhor patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes, excelentíssimo senhor patrão do Centro de Tradições Nativistas, Jaime Caetano. O dia 20 de setembro de 1835 se incorporou ao patrimônio cívico do Brasil. Foi no Rio Grande do Sul que a Revolução Farroupilha, também conhecida como a Guerra dos Farrapos, deixou marcada a força de um povo que, mesmo sujeito a imposições do Império, abriu caminho para a República Federativa que se instalou em 1889. A Semana Farroupilha é comemorada com grande orgulho pelo povo gaúcho. Nesse período, o tom barulhento das músicas, seu povo alegre, seu povo vivo e seu povo que vive a vida, que nos dá exemplo de grandeza, de amor, de trabalho, ele aparece como nunca, mostrando o valor de um povo. Nós sabemos e espero que a passagem histórica da Farroupilha indique aos homens de hoje o caminho exato para a conquista das reformas agrárias.
tributária e de um Estado que necessita ser mais atuante e livre de opressões daqueles que querem manipular nossa economia. E que o povo gaúcho, da Guerra das Farroupilhas, da Guerra dos Farrapos, ele nos deu exemplo que como lutaram contra a opressão de mercado de Argentina e de Uruguai, hoje nós lutamos contra a opressão de pessoas que nada querem, mas a que nada impõem, que nada trabalham, mas querem para si o fruto do trabalho de cada um de nós. Parabéns ao povo gaúcho por essa data. Eu poderia aqui vivenciar o povo gaúcho, chegar nessa tribuna e dizer um só nome, Getúlio Dornelles Vargas e DC, que eu estaria homenageando todo o povo gaúcho. Porque foi lá em São Borja que nasceu a história de um verdadeiro homem que trouxe ao Brasil não só a reforma trabalhista, impondo a consolidação das leis trabalhistas, mas trouxe o amor a cada um de nós. Eu poderia outros nomes citar, de homens que passaram, como Paulo Brossard, Álvaro Paim, o fundador do PTB em Brasília e do PDT, que nós somos políticos e temos que reverenciar nomes políticos. Nós poderíamos falar em Leonel Brizola, nós poderíamos falar em Flores da Cunha, nós poderíamos aqui e citar todos esses nomes de um só e falar, eu reverencio o povo gaúcho na presença de qualquer um desses, que nós estaríamos reverenciando toda a luta, toda a guerra da Farroupilha. E quando eu vejo o tom alegre e deslumbrante dos gaúchos, eu que não conhecia o Rio Grande do Sul, né, eu parei na estrada que ia para Chuí, parei meu carro e vendo aquela planície, aquelas coisas bonitas, eu falei, o gaúcho pode ser bairrista, ele pode cantar as suas terras, ele pode dizer, sou gaúcho, porque isso é uma maravilha, é uma das maravilhas do mundo, ver e sentir que o gaúcho, mesmo do interior, aquele de enxada na mão, aquele que luta pelo pão de cada dia, as suas vestes podem ser remendadas, as suas vestes não são sujas, porque ele traz o sentido de limpeza, de alegria, nos seus lenços vermelhos amarrados do pescoço. E quando vejo os senhores, hoje, que parece que é o novo sentimento, que eu vejo os sem terras lutando para adquirir um pedaço de terra. Quantos sem terra são sem vergonhas, são sem condições de trabalho, são os exploradores que querem exercer um sentido para tomar as terras daqueles que trabalharam. Veja nos senhores, nos gaúchos, nos catarinenses, a verdadeira reforma agrária, porque eles lutam com a reforma agrária palmo a palmo, porque não precisa do governo implantar a reforma agrária, porque eles implantam com o seu trabalho, com o seu suor. É nesse sentido que eu vejo o gaúcho. Embora no Sem Terras existem algumas pessoas que têm condições, mas são muito poucos. É por isso, senhores, que nós estamos dentro de uma política de dinamismo, de sentido, e que nós hoje prestamos essa Câmara Legislativa a homenagem ao trabalho que vocês exercem, a alegria que vocês nos passam, a alegria de sentir que nós estamos num caminho certo, e reverenciar hoje essa data, depois de 160 anos, que o gaúcho se mostrou e disse, é aqui que nós vamos. Eu queria lembrar também que esteve aqui o deputado Peniel Pacheco, nosso querido deputado, uma pessoa que nós admiramos quando ele falou nos pelegos. E eu queria deixar um recado, até para alegrar, porque o povo gaúcho é alegria. O povo gaúcho é sorriso, o povo gaúcho é um povo que dá até vontade de sair gritando e cantando as músicas lá da divisa com o Uruguai e a Argentina. Eu quero mandar um recado para duas deputadas cujos assessores estão aqui, aproveitando o pelego, o ministro, do deputado Peniel Pacheco. Elas foram lá na China, com uma assembleia com mulheres.
Então eu queria falar, deputadas, tragam para nós uma prenda, mas não tragam uma China. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Miquias Paes. Senhor presidente, senhores deputados, ilustríssimos convidados dessa mesa, para mim é muito importante estar nesse momento, principalmente no aspecto que talvez seja maior do que o ato em si, que é algo que falta ao Brasil, que é a discussão sobre tradição, que na realidade é uma das coisas que mantém o ser humano em pé, que mantém as nossas raízes fixas, e aí faz com que nós busquemos avanços, mas sempre com uma linha, com um norte muito definido. E a tradição, fundamentalmente, é algo que nos é necessário. Provavelmente, se nós tivéssemos tradição, alguns países próximos do Brasil não seriam os maiores exportadores de minérios, sendo que não são produtores desses minérios. Porque a nossa tradição não permitiria que nós destruíssemos a nação brasileira. Mas como não há o espírito de corpo, não há o espírito de história, não há o resgate, não há a manutenção dessa história, pouco importa se o Brasil vai bem ou se vai mal. Porque para algumas pessoas importa se ela está bem ou não. E esse espírito gaúcho, essa coisa forte que une essa quase nação, demonstra o quão importante é a relação entre as pessoas. Porque se eu respeito o coletivo, naturalmente eu quero que esse coletivo ande bem e ande sempre para frente e com muita intensidade. Sobre a Revolução, eu gostaria de fazer um breve relato, que muitas das vezes nós, enquanto estudantes na escola, durante muito tempo, levamos a entender a Revolução como algo separatista, algo que buscava deixar um pedaço do Brasil fora. E a gente entende que a coisa é bem diferente. Pois dos farrapos, disse comumente, que buscavam a separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. No entanto, a afirmação de separatismo é pelo menos uma simplificação com a qual a história não pode se conformar. O processo de independência do Brasil caminhava para a solução da constituição de uma monarquia unitária e centralizada. A independência seguiu-se o primeiro reinado, marcado pela crise econômico-financeira herdada do período colonial e pela instabilidade política, quando a própria autonomia do país foi ameaçada pela presença de grupos portugueses favoráveis à recolonização. Do centro emanavam ordens para as províncias do Império e das regiões periféricas afluíam recursos para o Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, o período pós-independência foi marcado pelo desenvolvimento da pecuária do charque, consagrando-se à produção periférica e subsidiária da economia sulina, fornecedora do mercado interno brasileiro. Politicamente, já desde o primeiro reinado, faziam-se sentir os efeitos do centralismo. O presidente da província era nomeado pelo centro e governava em função dos interesses da aristocracia cafeeira. As tensões se acumulavam, não só no Rio Grande do Sul, como também em outras regiões do país, de economia periférica, dando margem à eclosão de rebeliões provinciais, marcadas pela presença das ideias federativas e republicanas e da insatisfação das oligarquias regionais. Estas foram as verdadeiras bases da Revolução Farroupilha, que teria início a 20 de setembro de 1835. Os revolucionários que almejavam a independência política com relação ao domínio do centro, mantendo, contudo, os laços econômicos com o resto do país. Nesta medida, propunham federar-se às demais províncias que, como eles, quisessem adotar a forma republicana. É neste sentido que deve ser entendida a projeção do movimento revolucionário até Santa Catarina, conduzido até lá por Davi Canabarro e pelo legendário herói dos dois continentes, José Garibaldi, que em 1939 fundaram em Laguna a República Juliana. A República Farroupilha, apesar das circunstâncias contraditórias, procurou organizar-se como um Estado moderno, progressista e impregnado da alta moral administrativa. Os impostos eram moderados e os gastos eram realizados parcimoniosamente. Ela deu vigor e impulso à educação, criando aulas em todos os municípios e incentivando as populações rurais ao estudo.
constituiu um gabinete de leitura, que mais tarde seria transformado em Biblioteca Nacional pela Constituinte de Alegrete. Foi criado, à época, o serviço de correio, e abriram-se inúmeras estradas. Novas leis foram estabelecidas, entre elas a que instituía o voto obrigatório. A história da luta dos farrapos é recheada de feitos guerreiros desenrolados numa gloriosa epopeia de 10 anos. Inegavelmente, estiveram à altura da missão a que se colocaram. Enfrentaram com firmeza heróica as poderosas forças do Império enfrentaram com firmeza heróica as poderosas forças do Império dominador, durante vários anos, quase todo o território da província. Ironicamente, os dias de hoje guardam alguma semelhança com aqueles dos farrapos. A proposta de reforma tributária do governo Fernando Henrique, que machuca os estados e fortalece o centralismo, arranhando a federação, pode ser comparada à sangria tributária imposta naquela época pelo Rio de Janeiro às províncias. Não queremos um Brasil envolvido em novos movimentos insurrecionais, como os do século passado. Mas aquele exemplo de luta e de resistência está gravado na consciência de nosso povo, que saberá defender, à altura das elevadas tradições do passado, os seus interesses. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Daniel Marques, que falará pela liderança do Partido Progressista. Senhor presidente, senhores deputadas, senhores deputados, deputadas ausentes ainda até hoje em Pequim, excelentíssimo senhor vice-presidente neste ato, representante da casa, nosso grande deputado Zé Edmar, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, doutor Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa e autor do requerimento número 317 de 95, que viabilizou a realização deste evento, deputado Peniel Pacheco, ilustríssimo senhor representante do prefeito, representando o prefeito municipal de Rosário do Sul, o doutor Léo da Silva Alves, ilustríssimo senhor presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, nosso grande amigo e batalhador Ademar Sense, ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Saudade, o nosso amigo Tarcísio Bonato, ilustríssimo senhor patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes, ilustríssimo senhor patrão do Centro de Tradições Nativistas Jaime Caetano Brown, o Ítor Ivo Braz. Outros gaúchos aqui, gostaria de citar também a presença do nosso amigo Rubens, presidente da Federação, da Associação dos Gaúchos, da Copadef, nosso amigo Zé da Gaita e demais gaúchos amigos do PADEF. Para mim é uma satisfação muito grande vir aqui a essa tribuna representando os nossos deputados do PP, do Partido Progressista, que hoje, essa semana, vamos integrar a bancada do PMDB aqui na Câmara, deputado líder do nosso partido, Luiz Estevão, deputado Manelzinho, deputado Benício, deputado Jorge Cauí, aqui presente, deputado Odilon Aires, presidente do PMDB, e demais deputados aqui presentes da nossa bancada. É uma satisfação muito grande e eu gostaria, ao homenagear a Semana Farroupilha, eu quero aqui prestar um depoimento do que eu assisti da luta desses gaúchos que vieram aqui para o Planalto Central desbravar as nossas terras. Nós, há aproximadamente 19 anos, tínhamos aqui o Planalto Central da nossa capital da República como terras improdutivas, imprestáveis.
E nós, naquela época, que ocupávamos um cargo no governo do Distrito Federal, fizemos um programa de assentamento dirigido, programa do PADEF. E naquela ocasião, mandamos correspondência para todas as cooperativas do país, para quem quisesse vir ao Planalto Central explorar essas terras aqui do nosso Distrito Federal e da região geoeconômica. E nós encontramos receptividade justamente das cooperativas do Sul. E de lá vieram bravos gaúchos que nos ajudaram na implantação do programa de assentamento dirigido, um dos programas mais bem-sucedidos de colonização deste país. E eu quero dizer aos senhores deputados e aos presentes que esses gaúchos ainda estão até hoje na luta para a incorporação dessa área de cerrado ao processo produtivo. E aqui eu gostaria de homenagear o Rubens, que é filho do primeiro gaúcho que se instalou no programa de assentamento do PADEF, que é seu pai, hoje falecido, em que nós gostaríamos de homenagear a sua memória, o Johann Landenberg. E o Rubens continua hoje as atividades e é o presidente da cooperativa do PADEF. Meus amigos, nós observamos a luta desses gaúchos nesses 19 anos. E depois nós tivemos a oportunidade de, exercendo outros cargos a nível nacional, como superintendente de assuntos fundiários da FUNAI, onde eu pude viajar esse país inteiro. E em todos os rincões brasileiros, lá nós encontrávamos o gaúcho com o seu centro de tradições gaúchas, lá desenvolvendo atividades agrícolas, implantando o desenvolvimento, resguardando as fronteiras brasileiras. O papel do gaúcho na preservação do território nacional foi de fundamental importância, porque lá no extremo norte brasileiro, eu fui secretário de Agricultura em Roraima, e lá tinha o Centro de Tradições Gaúchas, tinha os gaúchos segurando a fronteira brasileira. Em todos os estados, no estado do Acre, no Nordeste, lá no Alto Rio Negro, nós encontramos o gaúcho, com essa raça dele, de nacionalista, segurando as fronteiras brasileiras. Meus amigos, o trabalho do gaúcho neste país é um exemplo para nós. E agora, em que a agricultura brasileira enfrenta uma das maiores crises nacionais, onde as taxas de juros quase que inviabiliza a produção agrícola no Brasil, nós temos que travar uma nova batalha, uma revolução, a exemplo do que foi a Revolução Farroupilha, para viabilizar a agricultura brasileira, que é a única das formas de nós mantermos a estabilização do nosso país, de fazer com que o Brasil comece a trilhar no trilho do desenvolvimento é através da atividade produtiva e, em especial, atividade agrícola, muito bem realizada por todos os gaúchos em todos os cantos brasileiros. Portanto, senhor presidente, meus amigos gaúchos, foi uma satisfação enorme, nesse momento, nós podemos homenagear, nesta Casa de Leis, essa figura do bravo gaúcho brasileiro. E nós queríamos aqui convocar todos os nossos pares para, nesse dia, dar um grande presente aos gaúchos do Distrito Federal que incorporaram no processo produtivo toda essa área de cerrado e ainda fizeram com que o trabalho realizado aqui no Distrito Federal servisse de exemplo para toda a região geoeconômica do Distrito Federal, indo daqui até a Bahia. Lá em Barreiras você assiste os gaúchos desenvolvendo aquela terra que era antes considerada deserto. Então eu gostaria que nossos deputados aqui assumissem, nesse momento, como comemoração à Revolução Farroupilha, como consideração ao bravo trabalho dos gaúchos e dos sulistas do Brasil, que assumissem o compromisso de mudar a lei orgânica do Distrito Federal, para que fosse possível a titulação das terras para esses bravos gaúchos aqui do Distrito Federal e todos os produtores rurais que trabalham com afinco na agricultura do Distrito Federal. Então eu quero convidar toda a bancada governista, a bancada da oposição, que já está disposta a trabalhar nesse sentido. E quero fazer uma homenagem ao deputado Manelzinho, que foi o primeiro deputado que deu entrada no projeto 335 aqui nesta casa desde 1991, propondo a titulação das terras rurais e a alineação das terras do Distrito Federal aos seus legítimos ocupantes, que, através do seu trabalho, adquiriram o legítimo direito de ser o real proprietário destas terras, em que
no decorrer desses 19 anos, demonstraram, através do seu trabalho, que tiveram a possibilidade de resgatar essas terras, de transformá-las em produtivas, de incorporar no processo produtivo. E hoje, eu acho que eles ganharam o direito de ser o real proprietário. E aí nós assumimos a Demarcense, que sempre batalhou por isso, esse compromisso. Nós fomos homenageados lá no PADEF, e eu gostaria de agradecer a homenagem que foi prestada à minha pessoa lá no PADEF, e o deputado Peniel Pacheco, naquela ocasião, também foi homenageado na Semana Farroupilha lá no PADEF, e nós assumimos o compromisso. E eu tenho certeza que todos os deputados acompanharão, de fazer uma mudança na lei orgânica do Distrito Federal, para possibilitar a imediata titulação das terras do Distrito Federal, para que esses gaúchos possam continuar produzindo e alimentando as populações que moram na cidade e transformando o Distrito Federal num grande estado. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o deputado João de Deus, líder do PDT. Excelentíssimo senhor vice-presidente, neste ato representando a presidência desta casa, meu amigo deputado José Edmar Cordeiro, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor terceiro secretário desta casa e autor do requerimento número 317/95, que viabilizou a realização deste evento, meu amigo deputado Peniel Pacheco, excelentíssimo senhor, representando o prefeito municipal de Rosário do Sul, doutor Léo da Silva Alves, excelentíssimo senhor, presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Ademar Cesse, excelentíssimo senhor, patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Saudade, Tarcísio Bonato, excelentíssimo senhor, patrão da Estância Gaúcha do Planalto, Francisco Pinto Fernandes, excelentíssimo senhor, patrão do Bento Tradições Nativista Jaime Caetano Brum, e Tuivo Bartz. Acho que esse nome aqui é alemão, não dá para a gente... Né? Falar na Revolução Farroupilha é falar de um movimento libertário que teve homens como Garibaldi, que deu a sua vida pela humanidade. Falar em gaúcho, falar do Rio Grande do Sul, é falar de homens como Getúlio Vargas, que foi o responsável pelas conquistas trabalhistas, pelo voto da mulher e criador da Petrobras. Falar em gaúcho é falar de João Goulart, que foi o homem responsável pela luta pelas reformas de base. E falar em gaúcho é falar de uma pessoa que talvez o líder do PT, no seu brilhante discurso, poderia ter ilustrado mais se falasse de Leonel de Moura Brizola. Eu, como líder do PDT, não teria nenhum ressentimento de falar de Luiz Inácio da Silva, o Lula. Ora, Brizola perdeu seu pai no movimento libertário. Agora vocês me perguntam, o que é que um alagoano do pé rachado como eu, que nasceu na foz do Rio São Francisco, aonde agora, no domingo, o Globo Rural mostrou a cidade onde eu nasci, o município onde eu nasci, que é Pontal do Peba. Eles estão fazendo um excelente
trabalho sobre a preservação da natureza, usando a casca do coco e a carrasqueira como energia. Eu nasci naquele lugar ali, que o meu amigo deputado Luiz Estevo já esteve lá. O que é que eu tenho a ver com Brizola e com gaúcho? Ora, eu pequeno, uma vez perguntava para o meu pai quem era Brizola que ele tanto falava. E ele um dia me disse: Brizola é o homem que pensa na educação dos pobres. Brizola é o homem que pensa que um dia o filho do pobre vai ser educado e vai concorrer ao mercado de trabalho juntos com os filhos dos ricos desse país. Então, para não me alongar, eu gostaria de enaltecer o povo gaúcho e, tendo como líder Leonel de Moura Brizola, eu tenho sempre dito que, como líder do PDT nesta casa, e se o Brasil voltasse ao sistema de governo na monarquia, eu votaria num gaúcho para rei do Brasil. Eu votaria em Dom Leonel. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto os senhores deputados se algum dos senhores gostaria de fazer uso da palavra. Encerrando, portanto, as palavras dos senhores deputados, convido para fazer uso da palavra o Dr. Francisco Pinto Fernandes, representando o Centro de Tradições Gaúchas do Distrito Federal. Senhor presidente, peço que antes da minha oração eu dê alguns talhos para dizer o que é o movimento tradicionalista gaúcho. Esse movimento nasceu logo após a Revolução Farroupilha, durante a Guerra do Paraguai, com a criação do Partenon Literário, dirigido pelo Apolinário Porto Alegre. E esse movimento, bem-vindo. Por cerca de 1910, aquele embrião começa a tomar forma e vai crescendo. E vem desembocar em 1950, quando alunos do Julinho em Porto Alegre, tendo à frente Barbosa Lessa, Glauco Saraiva, Paixão Cortes, iniciou esse movimento, que hoje nós estamos sendo aqui homenageados. O movimento gaúcho tem hoje cerca de 2.500 CTGs espalhados pelo Brasil, sendo que 2/3 no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos centros de tradições gaúchas em Los Angeles, temos centro de tradições gaúchas no Japão, temos centro de tradições gaúchas na França. E assim, esse movimento, que é hoje considerado pela ONU o maior movimento tradicionalista do mundo. E nós, que moramos aqui no Planalto Central, temos a nossa Federação Tradicionalista Gaúcha, composta hoje de 18 centros de tradições gaúchas, e pegando a região que vai do oeste da Bahia, vem por Tocantins, Brasília, Goiás e Minas. E Minas, deputado Peniel. Durante meu discurso, acredito que você vai ver a importância dos mineiros na Revolução Farroupilha. Esse panorama geral do movimento tradicionalista gaúcho. Senhor presidente,
senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, a Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, o Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo das Saudades, o Centro de Tradições Nativistas, Jaime Caetano Brau, e a Estância Gaúcha do Planalto, sentem-se honrados e agradecidos pela homenagem que aqui nos prestam. Em especial o deputado Pinhal Pacheco, autor do requerimento. Essa data para nós gaúchos é muito importante. Ela é o passado que faz o nosso presente e assinala o nosso futuro. Essa honra é muito maior, né, pois essa Câmara, formada por representantes de diversas unidades da Federação, é o somatório de diferentes culturas que nesse momento nos juntamos, comemorando esta data, que não é de só nós gaúchos, acredito, é de todos nós brasileiros. Revolução Farroupilha. Nos idos de 1800, o Rio Grande político fervilhava. Nas lojas maçônicas, nas sociedades literárias, lia-se e discutia-se Rousseau, Montesquieu, Locke, Adam Smith, Mazzini. A Constituição americana era dissecada. A Revolução Francesa esmiuçada. Os movimentos revolucionários e republicanos brasileiros, como a Inconfidência Mineira, a Revolta Pernambucana, a Confederação do Equador, influenciavam sobremaneira. O exemplo republicano dos vizinhos platinos refletia-se no dia a dia. A dicotomia entre o absolutismo e o liberalismo era uma realidade cada vez mais latente. O fosso aprofundava-se. Soma-se a isso o descaso com que o Rio Grande era tratado. Para o Império, era apenas uma estalagem, um fornecedor de guerreiros. A província era massacrada por impostos de todos os tipos. A economia afundava. A situação era insustentável. O cadinho da insurreição transbordava. Esse era o mapa político, tratado aqui numa síntese e que evoluiu rapidamente. Como não poderia deixar de ser, é numa casa como esta que o desfecho político, que sempre antecede o militar, vai fazer realidade os anseios sociais do povo na busca dos seus direitos, na busca da liberdade. É, portanto, na primeira Assembleia Provincial que a Revolução Farroupilha toma corpo. O poder legislativo, que estava sendo arranhado pelo Executivo, faz sentir a força que foi legada pelo povo. E ali, a Revolução cresceu, tomou forma, desencadeou-se. O Legislativo exigiu a retratação do presidente Antônio Fernandes de Braga de acusações feitas a Bento Gonçalves. Não atendido o repto, a Câmara revoltou-se. O elemento político desencadeia o militar já preparado. Na noite de 19 de 1935, uma brisa fresca soprava levemente. O rigoroso inverno começava a despedir-se. Nas margens do Guaíba, as pálidas luzes do lampião velam uma adormecida Porto Alegre. Na ponte da Zenha, sobre Arroio de Luve, 30 homens, sob o comando do capitão Manuel Vieira da Rocha, estão na espreita, protegidos pela escuridão. Os cavaleiros afagam suas montarias para que permaneçam quietas. Cigarros apagados. Os homens com toda a respiração não podem ser traídos pelo ímpeto da força que os impulsiona para o combate que se avizinha. O silêncio só é quebrado pelo coachar dos sapos à beira do curso d'água que corre sem murmúrios e pelo grito de um ou outro quero-quero que nas várzeas guarda os seus ninhos. Agora, são aproximadamente 23h30. Bateram de cascos. O legalista Visconde de Camamu tenta atravessar a ponte. O primeiro tiro reboa. Assustado, o Visconde tenta recuar. Não há mais tempo. A fuzilaria é intensa. Os pássaros que dormitavam nos galhos dos salsichorões, de súbito acordados, voam sem rumo. Os bravos farrapos despejam sobre a coluna imperial, que destroçada foge, deixando sobre